Olá, turminha! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos falando sobre novas migrações, o porquê e como foi a chegada desses imigrantes ao Brasil. Vamos agora também falar um pouco sobre alguns outros estrangeiros, os africanos. Devemos lembrar que os africanos trazidos à força para o Brasil também eram trabalhadores estrangeiros, não é mesmo? Afinal de contas, eles não eram de origem brasileira, eles eram trazidos de outro país para cá. Porém, quando eles chegaram aqui, eles tinham o seu trabalho obrigatório, eles eram escravizados, diferentemente de imigrantes vindo da Ásia e da Europa. Continuando. Porém, eles não estavam submetidos ao mesmo regime de trabalho que colonos e trabalhadores rurais assalariados. Você imagina por que isso acontecia? Então, a gente já conversou também que isso acontecia porque os africanos, eles eram considerados intelectualmente inferiores, tinha a questão do racismo, o preconceito, porque eles eram antes escravizados, certo? E até então, muitos continuavam escravizados. A gente viu que teve o processo da escravidão clandestina também, que continuou por um tempo. Até o ano 1888, quando a escravidão foi abolida, existiam pessoas escravizadas em todas as regiões do Brasil. Durante o período colonial, as fazendas que mais compravam escravizados ficavam no norte e no sudeste. Isso porque, nesse período, a cana-de-açúcar era o produto mais importante da economia brasileira. Então, muitos escravizados eram forçados a trabalhar nos canaviais que ficavam no Nordeste e no Sudeste. Por volta de 1850, o café passou a ser o produto mais importante da economia brasileira. Os maiores cafezais ficavam em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Por isso, muitos cativos do Norte, do Nordeste e do Sul foram vendidos para fazendeiros nessas regiões. Eles eram comercializados pelos pequenos produtores rurais das outras regiões, com os cafeicultores do Sudeste brasileiro. Portanto, muitos escravizados afro-brasileiros que migraram para o Sudeste foram forçados a abandonar família e amigos como uma forma de castigo por ter enfrentado a violência a que estavam submetidos. Então vejam que isso era uma forma de castigo também. Já saíam de seu país de origem, vindos para o Brasil forçado. Muitas vezes eles já eram afastados e separados de familiares, de amigos. E aí, quando refaziam um pouco de sua vida, também eram novamente trocados. Realmente tratado como mercadoria, algo sem valor. Olha aqui essa imagem na plantação de café. Esta cena foi registrada pelo fotógrafo Marque Ferrez no ano de 1882, em um cafezal no Vale do Rio Paraíba, onde a maioria dos trabalhadores era escravizada. Então veja que tem homens, tem mulheres, independente da idade, eles eram obrigados a produzir em quantidade que os seus donos desejassem, senão sofriam castigos, né? Com a lupa na mão. Observe novamente a figura que ilustra a página anterior e responda as perguntas a seguir em seu caderno. Então veja lá. 1. Você percebe que as imagens anteriores eram pinturas ou gravuras e que agora estamos mostrando cenas do passado por meio de fotografias? Por que não mostramos fotografias
da partida e chegada da corte portuguesa? Ah, então olha lá. Porque, pessoal, com a chegada da corte portuguesa, né, na época da vinda da corte portuguesa para o Brasil, não existiam câmeras, como eu havia comentado com vocês anteriormente. Então, vamos registrar aqui, número 1. Porque não existiam câmeras na época da vinda da corte portuguesa para o Brasil. Número 2. As pessoas retratadas ganhavam algum salário em troca do seu trabalho na colheita? A maioria das pessoas que estão retratadas naquela imagem eram pessoas o quê? Escravizadas. E as pessoas escravizadas recebiam salários? Não. Então aqui vamos responder número 2. A maioria das pessoas retratadas eram escravizadas portanto, não recebia salário. Recebia, que é um E, tá? Salário. Opa, fiz ao contrário. Salário. Número 3. Atualmente, quem colhe grãos de café nas fazendas brasileiras, escravizados, trabalhadores assalariados ou máquinas? E aí, com o auxílio de um adulto, pesquise e registre as suas conclusões. Só vamos pensar aqui. Atualmente, hoje em dia, quem colhe grãos de café nas fazendas brasileiras são escravizados? Existe trabalho escravo? Não mais, né? Isso é proibido. Então, vocês podem encontrar trabalhadores assalariados, máquinas. Isso pode variar de acordo com a fazenda ou o número de a quantidade, né, necessária que o produtor deseja. Então, olha aqui, outros estrangeiros, os africanos. Como nós vimos lá, eles iam para grandes plantações de cana-de-açúcar ou para o café na região sudeste brasileira como forma de castigo às vezes. Os escravizados que migravam para as lavouras de café de uma região brasileira para outra eram nascidos no Brasil ou aqui viviam desde antes de 1850. Portanto, a maioria era composta de afro-brasileiros que falavam português. Eram católicos e conheciam bem a sociedade e a cultura brasileira. Não eram estrangeiros como os imigrantes livres e africanos cativos. Cativos é a mesma coisa que os escravizados. De maneira geral, os afro-brasileiros que migraram para as lavouras de café do Sudeste não eram atraídos por coisa alguma, tratando-se mais de uma migração
forçada. Eles saíam de regiões onde não se plantava café, que era no norte e sul do Brasil, e eram vendidos para enfraquecer as revoltas que estavam atormentando alguns senhores de escravos. Começavam a rebelião e o que eles faziam? Eles eram vendidos, os seus donos vendiam eles, mudavam de região, mandavam para locais longe para evitar esses conflitos. Certo, pessoal? Então, desejo para vocês bons estudos e boas pesquisas também. Tchau, tchau!